Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descomplicando a Neurologia e hoje eu vou falar com você que toma aquele remédio para dormir e acha que é inofensivo. Eu escuto bem assim no consultório. Ah, mas eu tomo o Rivotril tem 20 anos e nunca tive nada e nem sou dependente dele. Esse vídeo é para você mesmo. Eu vou te explicar hoje não só o Rivotril, Alprazolam, PATS, né, as chamadas drogas Z, o Zolpidem, né? Como essas medicações fazem mal para a sua saúde. Nós vamos entender como essas medicações atuam no nosso corpo, o que elas geram no nosso organismo e será que tem alguma saída? Vamos entender um pouco disso tudo aqui hoje. Já peço para você se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo e ficar até o final porque hoje o conteúdo é muito interessante. O que são então aí os benzodiazepínicos? São fármacos que possuem na sua estrutura um anel diazepínico e eles atuam especificamente em um canal, né, um receptor GABAérgico. Quais são os clássicos dessas medicações? Alprazolam e clonazepam, né? Rivotril e Alprax. São medicações que elas são utilizadas de forma muito liberal, muito exagerada, como indutores do sono. São medicações que são tratadas, elas foram criadas, né, no tratamento de insônia, criou-se uma cultura de utilização dessas medicações no tratamento de insônia, mas ao longo do tempo, conforme foi se estudando mais essas medicações, a gente pôde perceber e pôde entender e pôde ver na prática os efeitos colaterais desse remédio, que são terríveis. O uso crônico de medicações para dormir está associado a vários problemas de saúde. E eu vou explicar detalhadamente eles para vocês, mas antes eu quero falar uma coisa. Sabendo desses efeitos colaterais, a indústria farmacêutica criou um novo grupo de drogas que veio com a promessa de não ter os efeitos colaterais, que são as chamadas drogas Z. Um exemplo clássico é o Zolpidem, o PATS, né? E o que a gente percebeu? Percebeu que essas medicações, ela ao longo prazo também tinham os mesmos efeitos colaterais, ou efeitos colaterais similares dessas drogas benzodiazepínicos. Tanto é que hoje em dia, o uso tão indiscriminado, nós ainda precisamos da receita azul de controle, para ter um controle mais rigoroso dessas medicações. Então vamos lá, o que essas medicações, o que essas drogas elas causam no nosso organismo? Não tem como negar que quem está com dificuldade de dormir, quando toma um remédio como esse, dorme mais fácil. Mas será que esse sono é de qualidade? Não é. Essa é a grande resposta. Os estudos mostram que o que acontece na prática é que a pessoa ela esquece que ela dormiu mal. Por quê? Porque o sono de ondas lentas, onde a gente realmente descansa e tem liberação hormonal adequada, ele está reduzido nos pacientes, nas pessoas que tomam essas medicações. E, além disso, tem vários efeitos colaterais bem documentados desses remédios. Eu gosto sempre de comentar 3 desses efeitos colaterais: tolerância, dependência e abstinência. Vou explicar detalhadamente o que é cada um desses. Tolerância. Tolerância é quando a gente utiliza a mesma medicação, a mesma dose do remédio, já não faz o mesmo efeito. É aquele sujeito que está tomando lá o Rivotril 0,5 miligramas, mas ele relata o quê? Que não consegue mais dormir, que precisa de uma dose maior. Isso é um efeito da classe de remédios. Aquela mesma dose que fez efeito um dia, não consegue mais fazer efeito. Aí o sujeito precisa de aumentar a dose. Dependência. Dependência eu vejo todo dia no consultório. Sabe quando que acontece a dependência a gente vê? Quando eu começo a falar algo, você aí, vou trazer para você. Quando você tá vendo esse vídeo aí, né, falando, ó, o que esse médico tá falando aí? Eu tomo remédio tem 20 anos e nunca tive nada. Não vou conseguir parar, não vou dormir se eu tirar o remédio. Se eu tirar o remédio eu não vou dormir. Isso é dependência. Só de pensar em tirar o remédio, você não vai ficar com sua medicação, aquele Rivotrilzinho, você já começa a ter o efeito colateral, já começa a se sentir mal, sabe que você não vai dormir. A grande verdade, e que faz parte do plano de retirada do remédio, é que explicar para o paciente que ele vai ter uma dificuldade de dormir no início ajuda ele a dormir melhor, a passar por esse processo. A dependência é natural, é uma consequência dos efeitos fisiológicos, da estimulação daquele canal GABAérgico que passa a não ser mais estimulado quando você retira a droga. Então, você sentir que não vai conseguir dormir, ter resistência à retirada do remédio, não gostar da ideia, da linha de tratamento que vai ser retirada, ela faz parte da própria dependência. O que precisa ser feito? Explicar os efeitos adversos do remédio e criar um plano de tratamento personalizado que o paciente vai entender que precisa de retirar o remédio e aí ele consegue então seguir esse plano. Essa é a dependência.
E o terceiro, a gente vê também muito na prática clínica, que é a abstinência, que é muito comum. Quando então ele passa pelo processo de retirada do remédio, ele sente os efeitos colaterais da retirada. Tremor, ansiedade, dor de cabeça, insônia. É como você tirar uma droga do indivíduo. Ele vai ter os efeitos colaterais. É claro que existem estratégias farmacológicas e também a retirada gradual que nos auxiliam no processo de retirada do remédio e que minimizam os efeitos colaterais da abstinência. Mas é importante entendermos que os efeitos da abstinência, mesmo minimizados, eles vão existir. Além disso, é sempre fundamental discutir com o paciente que esses efeitos eles costumam ser transitórios. Então, quais são os 3 efeitos colaterais dos benzodiazepínicos na utilização prolongada? Tolerância, dependência e abstinência. Eu gosto sempre de colocar que existem indicações sim de tomar esses remédios, de utilizar esses medicamentos, mas eles são indicados sempre por um curto período de tempo. Por exemplo, o luto prolongado, são situações nas quais a gente tem orientações, quadros graves de ansiedade. Existem sim indicações técnicas e formais de utilizarmos esses remédios, principalmente do ponto de vista psiquiátrico, como por exemplo um quadro de ansiedade agudo, grave. A utilização desses remédios ela deve ser feita sempre com orientação médica e a grande chave é pelo menor tempo possível, menor tempo necessário, para que o indivíduo não desenvolva esses efeitos colaterais de tolerância, dependência e abstinência. Mas além disso, quais são os efeitos colaterais no longo prazo que esses medicamentos podem trazer para a pessoa que toma eles de forma contínua? Um dos efeitos importantes eu já falei aqui, que é os malefícios para o sono. Ele diminui o sono de ondas lentas. Isso faz com que você não consiga ter uma liberação hormonal adequada e fique mais cansado no dia seguinte. É onde você consegue descansar adequadamente, não consegue mais fazer isso. Isso também prejudica muito a memória dos pacientes, principalmente no curto prazo. Isso faz com que aquele período do sono, onde a gente tem que consolidar as memórias, ele não fique adequado. A arquitetura do sono não fica preservada, fica destruída com a utilização desses remédios. E aí você não consegue consolidar memórias que aprendeu ao longo do dia. Então, um paciente que chega no consultório com déficit de memória e faz uso de benzodiazepínicos, uma conduta sempre preconizada é criar uma estratégia para a retirada desse benzodiazepínico. Além disso, existem estudos consistentes que mostram piora significativa da velocidade de processamento de informações, da atenção e, em médio prazo, alguns estudos também apontam para um processo de declínio cognitivo, mostrando aí que os efeitos colaterais desses remédios não estão apenas associados no curto prazo, mas também estão associados aos efeitos de longo prazo. Outra coisa muito comum com os benzodiazepínicos são as alterações de equilíbrio. Eles atuam em locais nessas células do cerebelo, principalmente nas células de Purkinje do cerebelo, e fazem com que você não tenha um equilíbrio adequado. Agora pensa comigo, idosa, 75 anos, tomando remédio para dormir, não tem equilíbrio adequado. Qual que é a consequência? A consequência é bem clara e objetiva. Esses pacientes caem e têm fratura. Quando tem fratura, tem hospitalização. Hospitalização, complicações hospitalares e podem estar com aumento de mortalidade. Alguns trabalhos já apontam para essa relação. As alterações de equilíbrio relacionado ao uso crônico e agudo dos benzodiazepínicos, elas são significantes e deve-se ter muita atenção, principalmente nos pacientes idosos. Esses pacientes são os mais vulneráveis. Aliás, é justamente nesse grupo de pacientes que temos que ter muita atenção por conta da dificuldade, o prejuízo que se tem na memória. Então, benzodiazepínico e idoso é uma combinação que raramente combina. E se combinar, é sempre por um curto período de tempo. Vamos aqui comigo agora. Então, como que a gente faz? Agora que a gente já sabe que esses remédios eles causam tolerância, dependência, abstinência, estão associados à piora da memória, aumento de quedas por alteração de equilíbrio. Eu não quero mais tomar esse remédio. Como que eu faço? Aí que está o grande segredo. O primeiro passo é explicar para o paciente, trazer ele para dentro da consulta, como protagonista do tratamento. A primeira pergunta que eles fazem, que os pacientes fazem nesse contexto, é qual remédio que você vai botar no lugar. E aqui eu não estou dizendo que não tem outras opções farmacológicas que ajudam. O tratamento base para insônia não é medicamentoso, é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Todas as diretrizes médicas apontam para esse tratamento como padrão ouro para o tratamento de insônia. Isso associado a uma boa higiene do sono e, eventualmente, um ajuste medicamentoso adequado. Existem classes medicamentosas que auxiliam na retirada e na redução dos efeitos do benzodiazepínico. E se você cria uma estratégia, explica isso bem para o paciente, faz uma retirada gradual, os benefícios são muito,
muito importantes no longo prazo para o paciente. Longo prazo não, médio prazo a gente já começa a observar isso. Mas é claro, no curto prazo, né, na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, vai ser desconfortável para o paciente. Vai ser difícil esse período de retirada do remédio. Mas é assim que funciona a vida. A gente passa por um tempo difícil para depois gozar dos benefícios da ausência do benzodiazepínico na sua vida, de não precisar de um remédio para dormir. Aliás, um remédio que, como eu já expliquei aqui, tem vários efeitos colaterais negativos. Então, explicar para o paciente bem quais são esses efeitos colaterais, como eles fazem mal, criar um plano de retirada do remédio gradual auxilia no entendimento e facilita a compreensão, melhorando a adesão dos pacientes. Achou esse conteúdo interessante? Escreve nos comentários, tira sua dúvida aqui, eu vou responder todo mundo que comentar. E compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, vai ser um prazer ter você aqui, Descomplicando a Neurologia. Eu sempre trago conteúdos interessantes sobre neurociências, neurologia, que podem ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, a viver melhor em mais harmonia com o seu cérebro. Hoje eu falei de benzodiazepínicos e drogas Z, como elas fazem mal para o seu organismo e como nós podemos ajudar, auxiliar no processo de retiradas dela. Foi um prazer ter você aqui.